Olha só esse pôr do sol. Andando aqui no meio de um lugar que tem uma visão privilegiada e olhando esse pôr do sol fantástico. Bom, me mandaram uma sugestão de tema para falar sobre religião. Religião é um negócio complexo, mas vamos lá, vamos tentar falar sobre religião. Vou falar sobre religião e falar sobre um comentário que um seguidor fez também, falando a respeito do vírus, que muitas pessoas vão ser contaminadas e tudo mais, não só o grupo de risco conforme estão profetizando para nós. Se puder me dizer sobre o áudio, se tá bom, eu agradeço, porque eu tô andando, eu não sei se está saindo bem aí o áudio. Tá me ouvindo? Tá bom o áudio? Tá conseguindo ouvir? Olha só que paisagem fantástica. Incrível, né? Olha que lugar. Beleza, então, obrigado. Então vamos lá. Eu acho que eu vou virar a câmera aqui para mim um pouquinho. Melhorou? Bom, religião. Normalmente as religiões são fortalecidas em meio a situações como a que a gente está vivendo, justamente porque as pessoas têm que se apegar em alguma coisa, não é isso? As pessoas precisam se apegar em alguma coisa. E aí a religião acaba sendo algo importante para elas no contexto fé. A pessoa tem que acreditar em alguma coisa, então a religião faz essa ponte entre ela e aquilo que ela acredita, né? Deixa eu só voltar a câmera aqui, porque me parece que a câmera da frente... Deixa eu ver, peraí. A câmera vou deixar no pôr do sol, que é até melhor que eu, né? Bom, o que acontece? Historicamente, a religião tem um peso importante na sociedade, ela faz toda a diferença na construção de uma sociedade, porque a fé movimenta as pessoas de alguma forma. Entretanto, há muitas divergências entre as religiões. Deus, a partir do princípio que a gente compreende, ele é um só, não é isso? Mas existem muitos deuses, não existe um só não, existem muitos. E aí que você já começa a ter problema. Porque se você não tem só um Deus, como é que você pode adorar vários deuses e dizer que é a mesma coisa? Basicamente não há como isso dar certo. Então é por isso que a gente tem tantas guerras e problemas por conta de religiões. Em se tratando da pandemia atual, é natural que a religião ela estabeleça um ponto importante para as pessoas, para que as pessoas tenham algo no que se segurar. Elas tenham algo que sustenta elas quando não há respostas. Porém, se a gente parar para pensar, o que é a resposta religiosa? O que é a fé nesse contexto? A fé é aquela crença do que a pessoa construiu dentro de si, do que ela acredita, do que ela colocou como fundamental, como verdadeiro. Portanto, há muitas religiões, muitas variações de religiões justamente por isso. Porque se houvesse apenas uma única religião, um único contexto religioso, a gente teria todo mundo fundamentado num pensamento igual. E não é o que acontece. Então o que eu enxergo, do meu ponto de vista, e respondendo a pergunta da pessoa que me falou qual que é a minha religião, eu já tive muitas denominações religiosas, cresci na igreja católica, minha família praticamente toda católica. Depois de um tempo,
Quando não encontrei as respostas que eu queria, fui procurar em outras religiões. Cheguei no Espiritismo, comecei a fazer vários estudos, cursos e tudo mais. Porém, não encontrava também todas as respostas que eu queria. E aí agora parti para algo que é um questionamento muito mais profundo, desprendido do religioso, que é algo que faz você pensar com o teu cérebro limitado que você tem aqui e agora, mas com uma compreensão de realidade muito grande. Não simplesmente algo que foi imposto ou colocado por outras pessoas. O que normalmente ocorre é que as pessoas denominam uma religião, seguem aquilo sem fazer sequer questionamento. Então ela embasa toda a vida dela, tudo que ela faz, tudo que ela vive, tudo que acontece naquele contexto religioso que ela definiu. E isso traz muita dor para as pessoas. As pessoas não são felizes quando elas fazem isso, porque elas têm que abrir mão de outras coisas. E essas outras coisas que elas precisam abrir mão, em geral, são coisas valiosas. Então pensa, olha só que pôr do sol fantástico. Agora parei, agora não vou ficar mais ofegante, vou conseguir falar no... Olha só que lugar incrível e olha lá o pôr do sol. A religião, ela de certa forma, virar para mim um pouquinho, de certa forma ela traz um alívio para as pessoas. As pessoas ficam resguardadas, respaldadas em algo. Porém esse algo aí que respalda as pessoas, elas não explicam. É algo que elas simplesmente vivenciam. Elas não têm como explicar. Ninguém explica isso, né? Olha lá o pôr do sol de novo. Olha que visão bacana aqui. O lugar é fantástico. Olha só, não tem nada perto. Nada. E aqui é praticamente o quintal de casa. Olha que show. Bom, continuando com essa imagem aí, que eu acho que é mais bonito do que eu deixar minha foto, né? Minha foto não, minha visualização. Então a religião, desde sempre, ela veio com o propósito de trazer um alívio para as pessoas. Ela trouxe algo que as pessoas, quando elas encontraram esse alívio, foi como um ópio, uma droga, que fez com que elas se unissem àquilo de uma forma a escapar das perguntas e respostas que seriam obviamente feitas por uma mente pensante, né? Então hoje a gente vive um cenário de caos, de pandemia e tudo mais, mas as pessoas simplesmente preferem dizer que isso talvez seja algo que Deus quer nos mostrar, algo que a gente tem que aprender, algo que a gente tem que passar. Olha, eu não quero emitir opiniões, porém eu discordo. Eu acho que o ser humano ele precisa começar a se responsabilizar mais pelas coisas, pelo que ele constrói, pelo que ele degrada, pelo que ele destrói, pelo que ele faz de bom, pelo que ele faz de mal, né? É muito fácil você atribuir um problema grande como uma pandemia e falar foi porque Deus quis. Aí a pessoa pega o vírus, morre e você fala assim, Deus quis assim. Sabe, é muito infantil esse pensamento, é muito pequeno esse pensamento. Qual que seria a melhor maneira? A gente entender qual é o impacto que a gente está gerando na nossa vida, na vida das pessoas, no mundo. E aí sim fazer uma analogia com isso, com os efeitos que a gente vai ter. Basicamente é você pensar de forma inteligente. Então não precisa ser um especialista para entender que a religião infantiliza você nesse aspecto. Então por que eu falo que hoje eu não tenho uma denominação religiosa? Por causa disso. Todas as denominações, de algum modo, elas queriam me levar para um pensamento onde esse pensamento sustentado,
ele tinha que ser seguido com uma doutrina, um dogma, um padrão específico. E assim, ninguém deixou um manual de instruções para nós. As pessoas eventualmente falam que a Bíblia é um livro que corresponde a isso, né? Que traz esse condicionamento da nossa vida de maneira adequada e tudo mais. Mas assim, existem formas de você interpretar isso que não simplesmente como um manual de instrução, até porque a própria Bíblia, os próprios livros são muito contraditórios. Para quem é estudioso da Bíblia sabe do que eu estou falando. Quem não conhece já entende esse tipo de comentário que eu estou fazendo aqui como, nossa, olha só o que ele está falando, ele está questionando a Bíblia. Gente, a gente precisa aprender, tipo assim, a questionar as coisas com a nossa inteligência limitada. Se a gente não é capaz o suficiente de responder todas as perguntas que a gente tem, por que a gente não tenta responder algumas? A gente simplesmente vira e fala, foi porque Deus quis, era para ser assim. A pessoa morre lá, uma pessoa da sua família, porque pegou um vírus, porque alguém lá atrás eventualmente não fez o que deveria fazer, não tomou todos os cuidados. Você tem um ente querido sendo prejudicado, a pessoa morre e você fala, ah, foi porque Deus quis assim, agora ele está lá com Deus. Desculpa, sabe? Nada a ver. Não tem como concordar. Por que não tem como concordar? Porque quem causou o mal? Quem gerou o mal? Foram as pessoas. E essas pessoas usam como desculpa, como saída para não assumirem a culpa, que foi melhor assim. Tá vendo como é hipócrita esse pensamento? Então eu escuto pessoas falando, porque deve ter um propósito nisso, as pessoas devem entender que Deus está querendo dizer alguma coisa para a gente. Cara, Deus está querendo dizer para você, seja menos idiota, seja menos burro, use a sua cabeça. Não só para carregar cabelo, use a sua cabeça para pensar nas consequências das coisas. Pense no que você está fazendo. Pense no como você está gerando todos os fatos em torno da sua vida para saber se eles são positivos ou negativos. Você vai culpar Deus depois que der errado? Puta, isso é infantil, desculpa. Uma pessoa que culpa a Deus ou qualquer outro por algo que deu errado, pela isenção da responsabilidade dela, é infantil. É um pensamento que lembra o pensamento de uma criança. Criança é assim, né? Ele faz uma coisa lá, a criança pequenininha faz uma coisa, deu errado, ele põe a culpa no amigo. E tá tudo bem ele fazer isso, porque é natural dele. Ele põe a culpa no amigo e não fica com remorso. Praticamente a religião traz o mesmo efeito, né? Ele põe a culpa de certa forma, né? Culpa, entre aspas. Foi Deus que quis assim, foi melhor assim. Ué, isso não é uma transferência de culpa, gente? Se não é uma transferência de culpa, é o quê? Né? Fala aí o que você acha, escreve aí, ó. Tô vendo aqui teu Marcos, escreveu. Oi. Deram um oi aqui, beleza. Sabe, então assim, a gente não pode ficar transferindo culpa das coisas que a gente escolhe fazer, entendeu? Você escolhe fazer, você decide fazer e vai lá e põe a culpa. Caramba, meu. Então a religião é um ópio. Ópio, sabe o que é ópio? Ópio é uma droga que é traduzido em opioide, no meio farmaco, que traz um efeito alucinógeno, etc., que é basicamente uma droga, vamos dizer assim, vamos categorizar como droga. A religião te dá uma pílula de ópio, tá? Ela dá um sossega-leão em você. Por quê? Porque ela faz você calar a boca, tá? Ela faz você calar a boca e não pensar mais. Ela fala assim para você, olha só, o que está acontecendo na sua vida está dando errado porque você não está obedecendo. Você não está respeitando o que foi dito para você fazer. É isso ou não é? A religião faz isso. Ela te leva ao céu e ao inferno ao mesmo tempo. Então, olha só, gente, eu me recuso a ter que concordar com religiosos que simplesmente pegaram ideias que foram passadas de outros, que eles nem sabem, e pôr na minha vida como uma verdade suprema. Eu acho que a gente precisa aprender a fazer os questionamentos. Fazer os questionamentos de forma correta, tipo assim, abre um mundo imenso na sua frente. Porque você entende o que está acontecendo. Será que é vou dar um exemplo do vírus, né?
Será que o vírus tem um contexto socioeconômico, sociopolítico, político-econômico? Será que tem esse contexto no vírus? Vamos supor que tenha. Vamos supor que realmente seja esse o princípio desse vírus. E aí? Você acha que Deus, sei lá, que Deus, porque existem tantos, ele vai falar, não, sabe o que é? Eu vou interferir nessa história para resolver esse problema. Desculpa, gente. Se você acredita em Deus e na Bíblia está escrito que foi dado o livre-arbítrio. Então não tem como você voltar atrás agora e falar que Deus tem que fazer alguma coisa. Deus não tem que fazer alguma coisa, porque foi você quem tomou essa decisão. Aí você vai falar, mas não fui eu, foram as pessoas, tem um monte de gente má e tal. Bom, aí eu vou fazer uma perguntinha para você. Essas pessoas que são más, essas pessoas que fazem o mal, o que elas acreditam? Elas acreditam que há uma divindade, há algo maior? Ou elas acreditam que não há? Tá? Se você parar para pensar, tem vários países no mundo inteiro que não acreditam em nada. Não acreditam em nada. Inclusive a China é um deles, né? Então assim, será que eles podem ter soltado, tá? Eu estou fazendo uma especulação aqui, especulação. Eles podem ter soltado o vírus de forma planejada, toda desenhada para gerar um efeito esperado com um propósito político-econômico. Qual o propósito? O propósito de enfraquecer outras nações, especialmente Estados Unidos, derrubar o Trump, derrubar outras nações que estavam fortalecidas, se sobressair nesse mercado que é disputado e se sobressaindo, porque a China é uma potência imensa, ditar uma nova regra. Pode ser? Pode ser. Tem como eu chegar a essa conclusão e falar é isso? Não. Tem um monte de idiota que vai lá e começa a postar as coisas e é isso. Não, porque é isso, eu já descobri o que está acontecendo, aí é chamado de conspiracionista. Por quê? Porque ele está falando uma coisa que ele não prova. De fato, se você não prova, como é que você fala? Então não fala, entendeu? Vai estudar, vai pesquisar, vai entender. Se nem os especialistas aí que a gente tem, que são pessoas, sei lá, que poderiam emitir uma opinião um pouco mais sensata, talvez, nem eles se admitem de um lado ou de outro, esses caras ficam em cima do muro. Por quê? Porque se ele emitir uma opinião e ele falar que aconteceu tal coisa, ou que é tal coisa, aquilo lá vai determinar muitas coisas na vida dele. Então não dá pra a gente ouvir todas as merdas que a gente ouve e simplesmente falar amém. Continuando a respeito do tema, vou voltar agora aqui um pouco, ó. Olha só. Olha aqui. Que paisagem aqui, ó. Que show. Até gostei de estar gravando aqui por causa disso, porque é uma paisagem enorme aqui, imenso, muito bacana. Acho que vou vir mais vezes. Bom, continuando a linha de pensamento. Se a religião é o ópio da sociedade, por que a sociedade consome esse ópio, quer mais desse ópio, não se questiona, não faz as perguntas que deveriam ser feitas? Adivinha por quê? Porque o ópio é entorpecente. O ópio ele gera na mente das pessoas um efeito sedativo. E a religião faz o quê? Ela seda a mente das pessoas. Ela faz as pessoas não raciocinarem mais. Ah, mas eu quero ter fé, eu quero acreditar, e eu acredito e tá. Olha, você pode acreditar no que você quiser. Só pense de forma racional. Pense de forma racional. As pessoas em geral são movidas pela fé e não pensam mais. Elas usam inclusive isso como desculpa, a justificativa pelo que ela fez. Por exemplo, eu fui lá e cometi um latrocínio, matei tal pessoa, é porque eu estava com o capeta no corpo. Eu estava com o demônio no corpo e aí eu fiz isso. Gente, desculpa, cara, na boa. Eu acho que a gente precisa crescer, entendeu? A gente precisa crescer, a gente precisa começar a entender o que de fato está acontecendo. Sabe, tem tanta coisa pra gente
entender tantas coisas além do nosso céu, do nosso universo, a gente entender a nossa própria existência. Como é que você vai sair acreditando em tudo que te falam? Eu entendo que a religião ela é muito eficaz porque ela doutrina as pessoas desde sempre. Então você nasce numa família, por exemplo, católica, você vai ser encaminhado para isso. Não importa se você quer ou se você não quer, não interessa. Aliás, você nem tem como decidir, porque essa decisão é feita por você. Ela já é decidida no momento em que você chega aqui, infelizmente. Quando você cresce, começa a entender que você pode talvez emitir uma opinião diferente dessa, você vai ter que desconstruir, um muro gigantesco que foi construído na sua frente. E é uma barreira imensa. Então, eu acho que o conceito de acreditar em algo deve ser questionado para que a gente use um pouco mais da nossa mente pensante, nosso cérebro, nossa capacidade de raciocínio, para a gente conseguir dar um direcionamento um pouco mais inteligente para as coisas, sabe? Não dá para você simplesmente pegar e colocar a culpa em Deus toda hora. Foi porque Deus quis assim, a pessoa morreu porque Deus quis assim, o fulano está internado e aí ele veio a óbito porque Deus quis assim, não porque não tem medicação, não porque não tomou os devidos cuidados, não porque não se cuidou, não porque não pensou nisso antes, não porque não cuidou da imunidade, mas porque Deus quis assim. Olha que, sabe, tipo infantil demais esse pensamento, eu não tenho como concordar com isso. Mas é o que a gente vê, é a realidade que a gente acaba enxergando de um modo geral aí. A galera que tem alguma crença, em geral, atribui muitas coisas a Deus, e eles atribuem tanto coisas boas, né, tanto quanto coisas ruins. Outra coisa, para falar de Deus tem que falar de diabo, do demônio, né? Quem é o diabo, o demônio? É a ausência de Deus, basicamente é isso. Então tudo que não pertence a Deus, imediatamente é rotulado como demônio, o mal. Mas assim, você parou para pensar que para haver Deus tem que haver o demônio? Pois é. É igual o Tom e Jerry. Se o Tom pegar o Jerry, acabou o desenho. E aí? Se Deus acabar com o diabo, e aí? E assim, é meio óbvio que é um pensamento, sabe? Você fala, não tem cabimento, o mal existe porque... eu sei da história inteira, tá? Eu já estudei muito bem sobre isso. O mal existe porque houve uma desobediência e por isso existe o mal. Gente, tudo bem, sabe? Eu não vou entrar aqui no debate religioso, não é essa a ideia. Mas olha só, se o mal existe porque houve uma desobediência, e aí a gente tem uma punição aqui hoje, que é aguentar o mal, suportar o mal ou a ausência de Deus, foi porque Deus deu o livre-arbítrio. Foi porque ele deixou que a decisão do ser fosse tomada por ele mesmo. Não faz sentido. Se o ser toma a decisão que ele quer, como é que pode ter uma punição depois da decisão que ele tomou? Ele toma a decisão, ele faz uma escolha, depois disso ele é punido. Isso não é livre-arbítrio. Isso é uma coisa completamente diferente, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você deixar a pessoa decidir o que ela quer e ela ter as consequências disso. Agora, você ir lá e emitir uma definição de ela estar certa ou estar errada, isso não é livre-arbítrio. Tá? O próprio ser, passando pelas experiências, naturalmente, ele vai enfrentar as dificuldades que ele projetou. Simples assim. Um bandido que eventualmente tenta saquear outras pessoas, comete assassinatos, roubos, etc. e tal, o que acontece com ele? Você não precisa ter religião para entender isso, tá? Você só precisa pensar. O que acontece com ele? Cai na cadeia e fica preso. Ponto. Beleza. Um líder religioso, um padre, mega conhecido, tal, nossa, o cara tem o dom de se expressar. Tá, é acusado de pedofilia ou é acusado de outro crime. E aí? Qual que é a explicação que você me dá? Você vai falar, não, mas foi um deslize. Gente, livre-arbítrio vale para qualquer lado.
vale para o lado do bem, vale para o lado do mal. Se a pessoa decidiu, sei lá, por algum motivo ir do lado do mal, que a gente entende como mal, é uma decisão dela. Ela vai ter consequências disso. Isso não diz respeito a você atribuir a uma divindade. Você dizer que agora Deus vai te punir. Então pera um pouco, cadê o livre-arbítrio, caramba? Sabe? Então é contraditório demais. A gente tem que entender que as nossas ações têm consequências, parar de infantilizar esse tipo de coisa. Eu conheço gente que vive a vida inteira se vitimizando. Ai, porque isso não acontece, porque aquilo, que não sei o que, lá. Só reclama. Aí você vai ver o que a pessoa está fazendo em relação ao que ela reclama, adivinha? Ela não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Ela sabe o que ela faz? Ela está atribuindo isso a um mau agouro. Deus não me deu. Deus não foi bom comigo. Deus não está sendo... Sabe? Tipo, é você que não tomou as decisões que você deveria ter tomado. Portanto, o resultado é óbvio. É duro explicar isso para as pessoas. Então, se a gente tem um cenário hoje de calamidade, difícil e tudo mais, você tem duas opções. Ou foi Deus, na sua visão religiosa, metódica, pragmática, paradigmática, que é aquela religião que é aquela visão que você coloca que parece erguer um monte de muro em volta de você. Você tem a opção de ir por esse lado e atribuir a Deus. Ou você tem a opção de parar para pensar que o ser humano faz o que ele quer o tempo inteiro. Muitos deles não acreditam em absolutamente nada, portanto ele não está preocupado com a vida do outro, com a vida alheia, com o mal que vai causar no outro, se vai morrer, se não vai morrer, se eu voltar a trabalhar se morre, se eu não voltar a trabalhar morre de fome. Não há essa preocupação. Põe isso na sua cabeça. Tudo isso que você vê por aí são cenários e roupas colocadas nos lugares certos. A gente não enxerga, porque a gente está tão sedado pelo ópio que foi colocado para nós. Esse ópio tem a ver com a religião faz isso, a religião deixa você manso. E o flúor na água também, tá? Só para deixar claro, para quem não sabe, flúor deixa você manso. Se quiser dar uma estudada, tem um monte de estudo científico sobre isso, vale a pena. Mas por que deixar alguém manso? Simples, essa pessoa não vai perguntar nada, não vai questionar. Ela não vai querer saber de nada. O único interesse dela vai ser seguir a manada. Ou seja, alguém vai determinar para ela como as coisas vão ser. E, em geral, funciona bem. Em geral, funciona bem. Porque as religiões têm tido muito sucesso, né, ao longo do tempo. Vou fazer uma pausa, olha só que visão aqui fantástica do pôr do sol. Ó, show! Eu nem sei quanto tempo faz que eu tô gravando aqui, mas tá tão bacana aqui que eu tô dando andamento aqui no vídeo, na live. Bom, então, continuando, a questão religiosa do assunto é uma questão muito complexa, porque é uma questão que vai muito antes de quando a gente conhece a nossa capacidade de conhecer, por exemplo, a nossa herança genética. Pega seu avô, pega o avô do seu avô, etc. O mais longe que você conseguir chegar na sua família, já tinha uma religião. Já era uma pessoa doutrinada, já era uma pessoa que seguia um parâmetro doutrinário imposto. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou dizendo que é certo ou que é errado? Não. Eu estou dizendo que há um pensamento que foi construído para que você se mantenha nessa linha. E não questione, não pergunte, não faça perguntas e não saia dessa linha. Porque se você sair, detalhe, se você se distancia de algo que estão dizendo para você que é o bem, você está indo para onde? Para o mal. Ah, tá vendo? Ó que arapuca boa essa. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas agora estão desesperadas, esperando a ciência encontrar uma resposta para uma coisa que é só a ciência que vai ter a resposta. E aí? Tipo assim, a pessoa tá lá rezando o dia inteiro e ela não tem a fórmula da vacina do vírus. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? O pensamento crítico faz isso. Faz você parar para analisar os fatos, a realidade, entender o que está sendo mostrado para você e aí falar, opa, pera um pouco.
O vírus é real, o vírus existe, ele está aí. A religião resolve meu problema ou ele gera um ópio em mim que me faz ficar manso? Porque se a pessoa morrer, Deus chamou, foi melhor assim, tá lá com Deus. Gente, olha que infantil. Se você pensar que você determinou o resultado, muda tudo. Você não vai poder mais culpar ninguém. E aí? E aí ferrou, porque a humanidade não consegue lidar com isso. Por isso ela usa a religião. A religião é um escudo, foi colocado na mão de inquisitores lá atrás, pessoas que matavam outras pessoas porque não queriam seguir o que eles diziam que era para seguir. Se você não sabe disso, vai estudar a história da Inquisição. Tá? Se você é um religioso e está assistindo esse vídeo, por favor, vai estudar. Vai estudar. Porque assim, depois que você estudar, você vai ver que o negócio é meio complicado. Do ponto de vista humano, a religião foi muito desumana por muitos anos. Hoje eu vejo que há uma certa satisfação por parte da religião, porque a religião ela provê para as pessoas uma saída, uma resposta. Então a gente não precisa ir na ciência, vamos fazer todo mundo uma corrente de oração que o vírus vai ser extinguido do mundo, gente. Eu não estou desafiando a fé, eu não estou desafiando as pessoas que acreditam, não é nada disso. Mas olha, a religião não consegue falar, tipo assim, a gente precisa da ciência para resolver esse problema. Não, por quê? Porque se eles fizerem isso, ferrou, porque eles estão convidando outras pessoas a pensarem que existem outras respostas. É óbvio. Se eu não concentrar tudo em mim e eu for o único salvador da pátria e eu começar a mostrar para as pessoas que existem outras formas de salvação, naturalmente essas pessoas vão também compreender que o caminho não é único. Se o caminho não é único, eu posso ir para vários lugares, tomar vários caminhos, fazer várias coisas e pronto. E a ideia aqui é mostrar que a religião ela traz para você um ponto de partida que ela concentra o fogo nela. Então você não pode sair, porque se você sair, você está indo procurar o adversário, o capeta, o demônio, o diabo. Você não está olhando para o lado do bem. Esse é o problema. A religião põe medo nas pessoas. A religião faz as pessoas estarem por perto pelo medo. Ela não deixa você pensar. Ela não quer que você saia dessa sedação, desse ópio que você entrou. Porque se você sair, você vai começar a fazer perguntas. E são perguntas que podem ser perguntas inteligentes. Se for perguntas inteligentes, pode ser que você encontre outras alternativas de respostas que não foram dadas para você pela religião. E aí o problema é grande. Porque como é que você continua, como é que você mantém o teu foco em algo que você notou, você viu, que não deixou para você todas as evidências que você poderia ter. Esse é o problema. Então a religião ceda as pessoas, faz com que cada um fique dentro do teu contexto religioso quietinho, em silêncio, sem questionar. Deu certo, graças a Deus, deu errado, foi porque Deus quis assim. Não é isso? Não é esse o pensamento religioso? Agora, pera um pouco. E eu puxar para mim a responsabilidade e falar, tô ferrando com o mundo inteiro, tô ferrando com a pessoa que está do meu lado, com o meu vizinho, com o meu companheiro, etc. E terei algo em torno disso. Algo vai voltar para mim, algo vai acontecer pelo que eu estou gerando, pelo que eu estou emitindo, pelo que eu estou produzindo. Pensar assim é racional. Pensar que, eu sou muito abençoado, nossa, olha só como Deus me abençoa. O outro não. O outro não, o outro é um filho da mãe, e eu sou abençoado porque eu faço tudo certo, eu sigo o caminho do bem, sabe? Eu peço licença, eu peço desculpas, eu dou perdão. Gente, pensamento infantil demais. Pensamento infantil demais. Você não é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. A sua religião não define nada. Nada. Em relação à doença, ao vírus, ao coronavírus, o que a religião tem definido? Absolutamente nada. Ela tem definido o quê? As saídas que as pessoas não encontram, elas vão para a religião
E aí elas ficam calminhas. Ai, olha, agora vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, o ser humano constrói bomba atômica e sai explodindo tudo. Aí tem uma pessoa que tá vendo a bomba sendo explodida e fala, não, vai ficar tudo bem. Ah, gente, por favor. Pensamento infantil demais. Se você parar pra pensar que essa saída é uma saída de uma pessoa covarde, porque ela não quer pensar. Ela não quer pensar. Por que aconteceu isso? Será que essa guerra, vamos chamar de guerra do vírus, do coronavírus, será que é uma guerra política? Será que é uma guerra econômica? Será que é uma terceira guerra mundial silenciosa? Não sei. Faz sentido fazer perguntas nesse momento? Faz. Porque a gente não tem respostas. Você não sabe o que de fato é para emitir uma opinião tão certeira, tão assertiva. Olha só, o sol indo embora, ó, que bacana. Tá muito bonito aqui, tem até estrela já. Ó. Caramba, não sei nem quanto tempo faz que eu tô gravando aqui já. Mas olha, tá bem bonito mesmo. E... Bom, acho que eu já vou. Tô chegando ao final aqui, já falei demais, mas a ideia era colocar o tema, né? Foi colocado aí pra mim, por que você não fala do tema religião? Beleza, tô falando do tema religião. A minha opinião sobre o tema religião não é algo que pode ser definido de forma generalizada. Deixa eu ver, Ronaldo, cada um define sua religião de acordo com a sua necessidade pessoal. Boa, exatamente. O seu Deus é o seu Deus. O Deus do outro é o Deus do outro. E detalhe, Deus não dá para vender. Você não tem como pegar aquele Deus que você fala, que ele fala com você, que ele está te escutando, que ele está o tempo inteiro com você, que ele não te abandona, etc, etc. Que ele te dá todas as respostas e falar para o outro que ele tem que acreditar. Sabe, não tem como. Porque Deus não está à venda. Você não consegue vender, é uma experiência individual. É sua e não do outro, não do coletivo, não de todo mundo. Então, a gente precisa parar, fazer alguns questionamentos. Eu acho que o questionamento mais importante nesse momento é tipo assim, o que eu posso fazer para tentar passar por esse período, por essa fase, que vai passar, de forma menos impactante, negativa, possível. O que eu posso fazer? Pensa racionalmente, sabe? Tipo assim, hoje eu quis sair, dar uma volta, dar uma esparecida, dar uma andada. Pô, é legal, isso é bom. Você fica em casa, trancado, tô em quarentena, não sei o quê, você não aguenta mais. E a sua mente trava. Olha só que interessante. A quarentena está fazendo as pessoas não pensarem. Por quê? Porque ela liga a televisão, a TV está pensando por ela. Ela abre a internet, Facebook e etc. está pensando por ela. E ela não. Então as coisas são colocadas na mente das pessoas o tempo inteiro. Elas não questionam, elas não fazem nenhum tipo de será que existe a possibilidade disso? Não, porque o simples fato do questionamento, no quesito religioso, já abre o precedente de que você tá assim, olha só, você está duvidando de Deus, sabe? Você está duvidando que, tipo, como assim você está duvidando de Deus? Você está louco? Entendeu? Então você não pode ter dúvida, você não pode fazer questionamento, você não pode nada. Você tem que aceitar e amém. Desculpa, gente, para quem quer esse tipo de definição. Parabéns e olha, fico de cara que você consiga conviver com isso. Eu não consigo. A minha religião, né? Eu acho que é a dúvida, é o questionamento, é a busca. Não é o pleno ceticismo, ao ponto de você não acreditar em absolutamente nada, né? Mas sim, poxa, deve ter algo que a minha mente humana, terrestre, não consegue processar ao ponto de gerar entendimento. É difícil entender isso e aceitar isso? Para a maioria das pessoas porque para tudo elas têm que ter resposta. Tá errado. A gente não tem que ter resposta para tudo. Quem tem respostas para tudo é porque geralmente não está respondendo as coisas da maneira correta. Porque não há respostas para tudo. Se você olhar para cima, olha para o céu, olha lá, olha aí, tem uma estrela ali,
tal, olha o tamanho disso. O que tem depois disso? Tem pessoas que vão falar, tem um monte de planeta, não sei o que, tal, lá. Você tem certeza? Você sabe que é? Você tem certeza que é assim? Você tem certeza que do jeitinho que foi colocado para você é exatamente? Que tal se você questionar? Que tal se você fizer perguntas? Ao invés de ser um gado que só segue, tipo assim, ó, eu vou indo e vão me levando, eu vou indo e vão me levando. Que tal você parar e começar a questionar o que de fato é ou não é? Ou pode ser ou pode não ser? Que tal? Seria mais inteligente, não é mesmo? Então, é isso, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Para mim foi bom, deu uma andada, deu uma esparecida. Registrei um vídeo aqui que eu não sei como é que ficou, espero que tenha ficado bom. E é isso. Se você gostou, se você tem alguma coisa para dizer, escreve aí, deixa seu comentário. Tem um canal no YouTube, eu estou gravando esse vídeo pelo Instagram, mas tem um canal no YouTube. Tá na minha biografia do Instagram. Se ficou bacana esse vídeo, eu vou pôr ele lá, se você quiser olhar lá também. Porque a ideia é gerar um pensamento crítico do ponto de vista individual. Se todo mundo pensar mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, a gente vai aumentar em conhecimento. Se todo mundo for um gado conduzido, que não pensa em porra nenhuma, desculpa a palavra, essas pessoas estão sendo conduzidas para a morte certa, porque elas não estão pensando em nada. Elas vão atribuir coisas boas à bondade de Deus e coisas ruins, coisas que não eram para acontecer, como perder um ente querido, porque ele foi infectado por uma doença que você não sabe qual é o real motivo dela existir. Você fala, foi porque Deus quis assim. Pelo amor de Deus, vamos pensar, vamos usar a nossa cabeça e vamos usar também o nosso tempo, já que hoje nós temos ele de sobra, para pelo menos melhorar um pouco o que a gente é. Porque a gente não está muito bom, sabe, em geral. Beleza, galera? Muito obrigado aí para quem acompanhou, se você está assistindo depois. Ficou escuro agora, não dá nem para me ver mais. Mas é isso, muito obrigado aí e até mais.